segue atual, estabelecer limites para o trabalho humano, mas de um século depois essa mesma lógica reaparece no Brasil, durante essa questão de debate, né? A data remonta a 1886, quando milhares de trabalhadores foram às ruas em Chicago para exigir a redução da jornada para 8 horas diárias, em uma época em que a jornada era de até 16 horas. Nós estamos falando com a Danúbia agora, a Danúbia Barbosa, socióloga, para explicar como surgiu o Dia do Trabalhador e qual é a relação com a escala 6x1 que está sendo debatida e tem sido pauta também para o processo eleitoral para o próximo mês de outubro. 7h, 27 minutos. Danúbia, o que é que dá para poder passar para os nossos ouvintes? Bom dia para você. Bom dia. Eu digo que é sempre um prazer estar aqui. Eu digo que aqui é a segunda casa. Vim visitá-los. Mas a gente traz de volta essa pauta lá do século XIX, bem atual, né? A gente vem discutindo agora o quê? O fim da jornada 6x1. Isso. Então, e agora não só pela questão de regulamentação do trabalho, mas agora com outras questões embutidas, que é a questão da saúde mental do trabalhador e da questão da produtividade, né? Porque se a gente levar em consideração que um trabalhador, ele trabalha nessa escala 6x1, como é que essa pessoa ela consegue reproduzir sua vida de forma geral, cuidar da sua saúde, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família e ainda dar conta, né, de muitas vezes de uma jornada tripla, quádrupla, fora dessa jornada de trabalho. Então, assim, a gente vem no dia de hoje numa discussão que foi montada em cima de uma discussão política, a gente volta para o dia do trabalho com a mesma discussão política de mais de um século. Agora, Danúbia, tem um detalhe, né, que antigamente os trabalhadores, na época em que surgiram a própria luta que leva ao dia do trabalho, tem a ver com as mulheres que fizeram a greve, né? E só não me recordo o país, e você me corrija daqui a pouco. E o que é que ocorre? Elas fizeram esse movimento porque não tinham dignidade no ambiente de trabalho, nem salarialmente falando, além desse número excessivo de horas. E foram as mulheres que lideraram esse movimento, né? Sim, sim. Esse movimento ele surgiu lá no próprio Estados Unidos. Estados Unidos, né? Então, assim, as mulheres, elas vinham dessa escala exaustiva, né? Levavam os filhos até para o ambiente de trabalho. Até para o ambiente de trabalho. Eram escalas que chegavam a ter até 20 horas de trabalho. Como é que você consegue dar conta de 20 horas de trabalho se o dia só tem 24 horas de trabalho? Então, você vivia praticamente no trabalho, levava seus filhos para o trabalho, uma olhava os filhos das outras, né? E aí, hoje, a gente tem coisa muito parecida, né? Só que não necessariamente levar o filho para o trabalho, mas você precisa do apoio de um vizinho, de um parente, para ficar com o seu filho, porque muitas vezes você trabalha numa escala tão exaustante que você não tem como acompanhar. Eu vi um relato recentemente de uma senhora, nessa discussão da escola 6x1, que ela disse que ela nunca foi na história da vida da filha dela, que já tem 19 anos, numa festa do Dia das Mães. Gente, isso é muito significativo para uma mãe e para um filho peso, ter. Né? Tem um peso então, muito tem um grande. peso. E aí você imagina também a questão da produtividade desse trabalhador, né? Porque se eu não descanso direito, o sono, ele é reparador, né? O sono, ele repara a minha saúde, ele repara toda a minha questão mental, né? Organiza meus pensamentos. Se eu não durmo direito e eu trabalho 6 vezes na semana, como é que eu dou conta dessa produtividade? Se é um trabalhador de uma fábrica, de chão de fábrica, ele começa a reproduzir tudo muito automaticamente. E aí você vê casos que a gente acha que não tem a ver com essa exaustão, e tem. Quando uma pessoa que não é acostumada a buscar seu filho na escola, ele busca seu filho na escola e esquece seu filho no carro. E aí, como aconteceu já no Brasil, em alguns casos, e a criança morre. Porque você está tão no automático, você não pensa mais o seu dia. Você só pensa... Se a gente trazer essa questão para Maceió, uma pessoa que mora no extremo da parte alta de Maceió e tem que trabalhar na Ponta Verde. Então, hoje, para se deslocar, ela leva 2 horas subindo, 2 horas descendo. Se ela pega de 8 horas, essa pessoa tem que acordar 3h30, 4 horas da manhã. E essa pessoa teria que estar dormindo por volta de 8 horas da noite, quando na maioria das vezes ela vai dormir 11, 11h30. Porque só chega tarde, quando chega ainda tem a terceira jornada, que é a jornada de cuidar da casa, da família, né? Então, a escala, a gente lutar pelo fim dessa escala 6x1, ela vai muito além, né,
da questão trabalhista, da regulamentação da questão trabalhista, ela é uma questão também de saúde pública. Porque ao longo dos anos, a gente onera o SUS, a gente onera a Previdência, com os casos de burnout, com os casos de afastamento por lesões, né? Os casos de afastamento por doenças evitáveis, que a gente chama de doenças evitáveis, que seria diabetes, hipertensão, né? O estresse crônico. Então, nada mais que hoje, no dia 1º, é um dia de reflexão, né? A gente sabe que hoje, no dia do trabalho, muita gente vai estar trabalhando, né? Muita gente vai estar trabalhando. Aí a gente se pergunta, o Brasil está preparado, né, para o fim dessa escala? Na questão social, sim, mas na questão técnica ainda não, ainda falta muito. As empresas elas ainda precisam estudar como é que vai ser essa organização dessa gestão. Ontem eu vi o presidente da Associação Nacional, né, Associação Brasileira dos Supermercados, eles vão aderir à escala a 5x2 e vão criar uma alternativa de pagamento por hora para aquele trabalhador que ficar no final de semana, vai ser uma equipe reduzida, para trabalhar nos finais de semana. Então vai ter uma espécie de rodízio ou uma contratação só daquele horista. E durante a semana, os trabalhadores, numa convenção que eles já anteciparam, uma pesquisa própria, eles aceitam ficar 1 hora a mais para diluir, não acabar com as 44, mas essas 44 ser diluídas nos 5 dias. E aí, para que eles possam ter os 2 de folga no final de semana. É uma alternativa isso? É uma alternativa. A gente vai ter que começar a estudar formas, né? Porque não vai ser, a gente não vai conseguir inicialmente ter uma forma padrão. Mas aí cada serviço, né? Cada meio operacional vai ter que estudar a sua forma. Hoje, eu estava vendo que o setor farmacêutico, eles estão com muita dificuldade de pensar essa forma, porque é um serviço de utilidade pública. É verdade. E aí, eles precisam pensar na forma como se gerem as questões hospitalares. O hospital funciona 24 horas e tem essa escala 24 horas. Então, é uma alternativa para se pensar, né? Para poder esse trabalhador não ficar. Porque o pessoal de farmácia, às vezes, eles não têm folga, né? Eles dobram, porque como a demanda é muito grande, e aí funcionários adoecem, e aí um tem que cobrir o outro, que demora, que tem semana que tem trabalhador que termina não tendo folga. Para ir lá no final do mês ele conseguir 2 dias. Então, se você trabalha 28 dias para lá no final ter 26, então você imagina quanto exaustivo fica. Então, assim, cada segmento vai ter que estudar essa forma. Que bom que o meio varejista está pensando nessa forma. E aí vai ter várias formas, banco de horas, né, hora extra, criar turnos de horista, né? Contratar pessoas para trabalhar só no final de semana. E aí a gente vai ter que ir estudando até a gente conseguir, de fato, chegar no meio satisfatório para toda a sociedade. Agora, estamos falando também de dificuldades dentro dessa mudança social pela presença da tecnologia e que algumas categorias elas precisam também dar um norte para as questões que são consideradas legais. Por exemplo, motorista por aplicativo, que é um público que tenho certeza que nos acompanha e está aqui tendo também nesse nosso discurso um papel representativo em relação a eles. Ainda existe um debate muito extenso para o reconhecimento da profissão, né? Principalmente aqueles que são entregadores, aqueles que fazem o trabalho de deslocamento de pessoas. Essa escala, o debate não atinge ainda diretamente. Então, isso vai fazer com que alguns trabalhadores CLTs, eles trabalhem em uma escala menor, 5x2, tendo esses ajustes que estão sendo colocados por cada categoria, mas no caso deles ainda não. Como socióloga, como você pode fazer uma leitura para esse processo de futuro, necessariamente, para essas categorias também, que não têm ainda um caráter legal dentro do reconhecimento da profissão aqui no Brasil? A questão do reconhecimento se dá porque a gente na sociologia do trabalho começa tem um termo, né? Que eu digo que é um termo até que não seria interessante ser usado, que seria a uberização do trabalho devido que é a questão do empreendedor, né? Você deixa de ter o motorista, que é uma profissão reconhecida, que é uma profissão que tem todo a categoria tem todo um plano de cargos e carreiras, e aí para colocar a pessoa como empreendedor, e aí o empreendedor é tu que faz teu horário, é tu que faz as tuas coisas, e aí a gente sabe que muito desses motoristas por aplicativos, eles não têm carro, eles locam carro, e eles também se submetem a uma jornada de até 12 horas, que é o que o aplicativo permite. E quando eles têm esse malabarismo, desculpa até mas eu digo isso porque já vivi de perto essa situação. Os aplicativos, eles limitam, um deles, 12 horas.
Mas aí o cara corre para outro aplicativo e às vezes passa para 16, 18 horas porque tem a necessidade de levar a comida com dignidade para casa. E muitas vezes pagar o aluguel do carro que ele está usando. Porque exato. nem sempre, quando surgiu nos Estados Unidos, onde o padrão de vida das pessoas é diferenciado, muitos têm carro e mais de um carro. E era para você usar o seu carro como forma de carona compartilhada. Eu participei de um treinamento, de uma apresentação da Uber em São Paulo. Eles chamaram alguns jornalistas do Nordeste, eu fui um deles, né? Fui privilegiado. E cheguei lá com as minhas perguntas todas prontas, representando inclusive o interesse dos taxistas aqui de Alagoas. E eles tinham resposta para tudo. E só que aí eu coloquei, falou, mas a filosofia que deu origem à Uber, que foram os amigos que tinham carro e para ganhar dinheiro, para ir para a faculdade, usavam essa carona compartilhada, é uma realidade de um país que tem um padrão de vida mais elevado. O cara fazia como um bico e ganhava um extra, na hora que ele queria. Só que para a realidade do Brasil, quando ele vem, pega toda a crise que atingiu ali o governo Dilma, que foi quando teve a explosão da Uber aqui no Brasil, e a pessoa trabalha para sobreviver mesmo, virou profissão. Né? Para muita gente, sem reconhecimento algum, sem proteção trabalhista alguma, né? Então, aí por isso que criou essa expressão uberização para todas as áreas. E eles colocavam exatamente isso, que na verdade eles estavam criando uma solução para quem estava fora do mercado no Brasil. Mas como é que você tem? A maior empresa do mundo não tem um carro, não tem um carro próprio a Uber, né? Não tem. Utiliza sempre carros terceirizados. Mas tem uma lógica de funcionamento do aplicativo que é uma escravidão, obviamente, de algum modo falando. Agora, Danube, você não acha que esse debate ele ficará prejudicado em termos de análise, em termos de debate até com especialistas, tanto de um lado quanto do outro, por ser num ano eleitoral? Porque essa pauta é antiga da esquerda, né? Desde os anos 80, anos 90 já se pensava isso, em 2 governos do Lula isso nunca entrou na pauta, não tinha circunstâncias, e até com o Congresso, até com maioria progressista, e justamente num momento em que a gente tem uma correlação de forças desfavorável, esse debate vem à tona. O que você acha disso? Eu tenho feito esse debate, né, com alguns alunos e algumas rodas que eu tenho participado, que eu digo que é um pouco danoso, né? A gente trazer à baila essa discussão agora no ano eleitoral, porque isso se torna uma faca de 2 gumes, né? Porque a gente sabe que a gente vive num Congresso onde ele é monetizado. Então, se eu monetizo isso para passar, né, e lá na frente eu posso fazer com que essas pessoas elas se unam com os empresários, e aí eu tenho um desemprego em massa no país e coloque culpa, né, na social-democracia. Olha, a social-democracia que desempregou metade do país. Ou você tem um outro lado, o governo não monetizar, né, a Câmara, não passar essa discussão, e aí você dizer, olha, a gente tem uma Câmara reacionária. A gente quer melhorar a situação do trabalhador no país. Porque o ideal seria uma construção eles não de parte a querem. parte, Eles não porque querem. Eu acredito que quem depende da produtividade do trabalhador, em algum momento, talvez queira esse trabalhador com capacidade de produzir por mais tempo. E como é que ele produziria com mais tempo? Com menos ausências. Como é que ele vai ter com menos ausências? Vai ter menos ausências? Com menos doenças. Então, quer dizer, seria uma lógica que deveria atender aos 2 lados da moeda, né? Mas como você vai para o enfrentamento, e esse enfrentamento passa também pela questão eleitoral, porque eu não tenho dúvidas de que o pronunciamento do Lula hoje, no 1º de maio, deve ser no horário nobre, né? Sim. Deve ser no horário nobre. Pouco antes da edição das 9, que eu e o Viderlan apresentamos. Você que gosta, acompanhe na TV Gazeta, de 9 às 10. Então, pouco antes, ali na hora do Jornal Nacional, ele deve fazer esse pronunciamento. Ele vai abordar essa questão. E vai ser a principal bandeira dos atos do 1º de maio, né? Sim. Hoje, pelo Brasil, todas as manifestações, o mote é esse, o fim da escala 6x1, e para todo mundo estar unido para a gente conseguir passar. Mas aí, no ano eleitoral, como eu volto a falar, é uma coisa bem complicada, muito complicada, total. porque você pode, de fato, ter lá na frente um desemprego em massa, e aí você, olha, tá vendo? Você tá vendo como é que o Brasil tá indo. Ou você pode não passar e colocar a culpa no Congresso. Olha, a gente tem um Congresso muito reacionário
que não quer que o A trabalhador... minha proposta é a mais radical de todas. Eu quero trabalhar como os congressistas, de terça a quinta. todo dias na mundo, é semana. meu E o sonho, restante inclusive. curtir, né? Ele se defende Pega dizendo o voo pro seguinte: Caribe, pega voo... esse é oficial, os 3 dias da semana, mas nós nos bastidores estamos trabalhando. Mas assim é muito tá. cômodo, né? Sim, Assim é tá. muito Então cômodo. institui o home office, né? né? Então eu posso sair daqui pro Caribe, né? Dizer que estou a trabalho. Estou a trabalho. Fui pra uma palestra. Isso. Essa daqui pra uma palestra. Danúbia Barbosa, obrigado pela sua presença. Ela é socióloga, fazendo essa reflexão hoje aqui. É uma defensora também da causa da mulher, né? Não só no ambiente de trabalho, mas na vida, contra a violência também à mulher. Sempre que acionada, está à disposição. Prazer revê-la nesse dia tão especial, Um tá? abraço, Danúbia. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a sequência